Olá pessoal, vamos para as atividades do dia 3 da sexta orientação didática com os conteúdos pontuação, 2 pontos e travessão, leitura e interpretação do texto A Galinha Ruiva e produção da história da Galinha Ruiva. Nas atividades complementares 3, que foi no caderno quinzenal de vocês, tem aí a questão 1, que é para vocês observarem essas cenas e numerar de acordo com a ordem que aconteceu. Vejam aí qual é a primeira cena, bota 1, a segunda cena, bota 2, né, de acordo com a ordem. E assim vai até a última. Passando para a questão 2, tem esse quadro onde vocês vão recontar a história da Galinha Ruiva para o orientador de vocês e depois vocês vão preencher essa quadra aí dizendo quem agiu na história, onde essa história se passou, o que de importante aconteceu e como foi o desenrolar dos acontecimentos. Na questão 3, vocês vão produzir essa história, vão reescrever essa história com as palavras de vocês. Lembrando que tem o espaçozinho do título que vocês vão criar. E uma produção de texto, ela tem que ir do começo da linha até o final da linha. Eu não posso deixar como se fosse poema quando eu estou contando uma história. Então tem de ir do começo até o final da linha. Na primeira linha eu tenho que deixar um espacinho do parágrafo. Eu tenho que iniciar com letra maiúscula. E eu preciso colocar as pontuações que a gente está estudando. Preciso terminar a frase e colocar o ponto final. Se eu for fazer uma pergunta, o ponto de exclamação. Se minha frase tiver sentimento, eu preciso colocar o exclamação, né? Se for fala de personagem, travessão, e assim vai. Passando para a página 178 do livro, na questão 5, está perguntando quem é o personagem principal da história Galinha Ruiva. Sobre quem principalmente essa história está falando, né? Quem é o personagem mais importante? Na questão 6 é para vocês escrever o nome de outros personagens que participam da história. Lembrando que só é personagem se tiver ação própria, tá bom? Se tiver uma ação e própria de ser humano também, né? Porque, por exemplo, o grão de trigo, ele não tem nenhuma ação assim dele próprio. Ele não falou, ele não pensou, ele não caminhou, ele não fez nada de diferente do que um grão de milho faz. Já se a gente for olhar o porco, ele não está agindo como o porco, né? Ele já está tendo umas ações próprias de seres humanos. Então aí o porco ele já é um personagem, enquanto o grão ele não é personagem, tudo bem? Então comecem a guardar essa informação na cabecinha de vocês. É personagem quando tem uma ação própria de pessoas. O nome já está dizendo, personagem, ação própria de pessoas. Questão 7. Ligue para completar a frase. A galinha ruiva tem penas amareladas, azuladas ou avermelhadas? Liguem. Quando é ruiva é porque é amarelado, azulado ou avermelhado. Passando para a questão 8 da página 179 do livro, marque com um X o quadradinho com a resposta correta. A história começa quando a galinha quando ela acha um pão, seus amigos, um grão ou uma planta. Então, marquem aí o X para indicar a resposta correta. Passando já para a página 185, lá no Hora de Organizar o que Estudamos, leiam o esquema a seguir. Guardem na cabeça de vocês aí mais umas informaçõezinhas. 2 pontos, ele tem várias utilidades. O 2 pontos ele pode servir para várias coisas. Mas agora nós estamos estudando 2 pontos quando ele indica que alguém vai dizer algo. Quando um personagem vai dizer algo, aí ele já anuncia que esse personagem vai falar. E o travessão, ele já não tem tantas funções quanto os 2 pontos, né? Ele é mais mesmo quando é para indicar que um personagem está falando, que aquela frase que vem logo em seguida fala de personagem. Né? Então, 2 pontos já é a fala. Minto. 2 pontos anuncia que o personagem vai falar. Travessão já é a fala do personagem. Isso em outra atividade está
mais explicadinho essa parte aí. E tem esse mesmo esquema aí com outras palavras, tá bom? Tentem guardar essa informação. Seguindo, mais abaixo nessa página, na página 185, nós temos o desafio. Seria em dupla, mas vocês vão fazer com o orientador de vocês. Leiam os balões de fala. Tá aí a menina dizendo: mamãe, eu lavei a louça. O menino disse: mamãe, eu enxuguei. E a meninazinha disse: titia, eu varri os cacos. Vejam que é uma historinha engraçada, né? Agora reescreva o texto como se fosse uma conversa. Para isso, usem os sinais que faltam: dois pontos, travessão, exclamação. Escreva as falas que estão faltando. A mãe pergunta: olha que a mãe vai falar. Fizeram o que eu pedi? Então tá faltando uma pontuação aí. A filha responde, ó, precisa anunciar que a filha vai falar. Então tá faltando um ponto aí. Qual é? Escrevam a fala que a filha disse, né? O que a filha disse. O filho fala, anunciem que ele vai falar e escrevam a fala desse filho. E o que a sobrinha diz também. E eu tenho mais uma pergunta. E essa historinha, ela é engraçada, certo? Ela é engraçada. Só que eu queria saber por que é engraçada. Vocês conseguiram perceber a graça desse texto? Se conseguiram, coloquem lá no grupo para mim. Digam, essa história é engraçada, a historinha é engraçada, porque... Aí você diz pra gente por que essa historinha é engraçada. Porque esta é mais uma habilidade que vocês vão ter que desenvolver pra gente poder fazer as provinhas mais tarde. Estas foram as atividades de vocês. Postem, respondam e postem no Mob Família. Se tiver dúvida, me chama e caprichem. Tentem fazer o melhor possível.